Olá, Computer Boys and Girls. Quis fazer um vídeo comentando aqui o Dia D, Disclosure Day, último filme de Steven Spielberg, dirigido por Steven Spielberg, parte da ideia original dele também. E é um filme que, vamos lá, frustrou muita gente saiu frustrada do filme. E eu acho que é um filme mais interessante do que ele parece na superfície. Ele foi vendido, foi anunciado como uma volta do Spielberg aos filmes de ficção científica, aos filmes de extraterrestre, de alienígena. Mas isso daí eu acho que contribuiu para a frustração, porque muita gente gosta demais do ET, o extraterrestre, talvez o filme mais famoso dele de ETs, de alienígena. Um dos filmes mais famosos de ETs, talvez o mais famoso da história do cinema. É um filme de uma simplicidade juvenil, infantil, doce, um filme como uma fábula. O próprio Spielberg diz que é o mais perto que ele chegou da fábula, mais perto que ele chegou de fazer um filme da Disney. E fez alguns outros filmes de ET. O filme que alterna entre paranoia política e busca pessoal, drama familiar, que é o Contato Imediato Terceiro Grau, que ele fez até inclusive antes de ET. Um filme muito, muito interessante, reassistir esse ano. Tem umas questões com o filme, mas ele é muito envolvente. E o Guerra dos Mundos, um filme mais político do Spielberg e mais pesado, em que os ETs são uma ameaça. E aí, por conta disso, muita gente esperou que esse novo filme fosse nessa mesma linha. E qual é a linha? Apesar de ter uns filmes que os ETs são do bem e outros são do mal. É uma linha típica do cinema americano e do Spielberg, mas muito do cinema americano, que é materialista. Os filmes do Spielberg e os filmes do cinema americano, eles acreditam muito na verdade da imagem. Vamos dizer assim, as imagens são transparentes. Tudo que você vê num filme é real, é concreto. Isso é o cinema americano. A noção de tempo e espaço é concreta. O que a imagem reflete algo material. Vamos lá. E aí vou colocar no filme atual, no Disclosure Day dia D, ele propõe imagens muito simbólicas. E eu acho que isso frustrou. Eu não vou. Eu aceito que muita gente fala que ele não atingiu o que ele buscou. Mas é claro que ele buscou. Isso pode ajudar a gente a entender o filme, até gostar mais do filme. É o seguinte. Em algum momento, por exemplo, desse filme novo, dia D, e esse é um vídeo com spoilers, um dos personagens, o Colman Domingo, ele está reconstruindo uma casa. E em algum momento você percebe que ele está reconstruindo mais pra frente a casa da protagonista. Ele está reconstruindo a casa do pai, a casa onde ela saiu, a casa da qual ela fugiu da presença do pai que estava doente, fugiu da casa e ao longo do filme, desde o começo, ela é apresentada como uma mulher que está em busca de um lar, em busca de uma cidade para se encontrar. A ideia de uma casa ser reconstruída nos seus mínimos detalhes, apenas para a personagem entrar e ter alguma epifania, força a nossa percepção de naturalismo, de realismo. Você fala, mas caramba, vocês têm que reconstruir a casa inteira para ela recuperar algo. E essa é a ideia do filme. É uma das ideias visuais, mas muito simbólica. A ideia de que você tem que reconstruir a sua casa da infância, reconstruir a casa do pai, e que você tem que voltar e visitar essa casa. É uma imagem simbólica. Você vai encontrar isso nos filmes do Tarkovsky, você vai encontrar isso em Espelho, você vai encontrar isso em Solaris, você vai encontrar isso nos últimos filmes dele, no Nostalgia, Sacrifício, você vai encontrar isso. Sacrifício é praticamente isso, uma casa reconstruída. Então, essa, por exemplo, entender por que ele vai reconstruir a casa da protagonista, a gente não pode solucionar isso de maneira só materialista, científica, direta, positivista, talvez não tem. A gente tem que solucionar isso de maneira simbólica. Outra crítica que é feita ao filme é em relação aos personagens se dizerem. Eles têm uma. Na história do filme, eles têm arquivos que podem colocar para a humanidade a existência dos extraterrestres na Terra e
a um órgão do governo, ou ligado ao governo, um órgão não governamental, não é o governo, mas ligado ao governo, uma agência tem esses arquivos e não distribui para as pessoas, não informa as pessoas há anos, há décadas, a relação do governo americano e dos Estados Unidos com extraterrestres. O povo vive na ignorância. E os personagens, eles discutem, será que a gente deveria divulgar isso nas redes, colocar aí na internet? E eles chegam à conclusão que não. Eles falam, não, a gente precisa ir numa emissora de televisão. E é isso muita gente criticou no filme do Spielberg, falando como que ele precisa, em pleno 2026, para denunciar um abuso de poder, ir numa emissora de televisão. É uma inocência? É um cara de outro século? É um cara de 20 anos atrás? É um discurso antigo? E, na minha opinião, não. Isso daí você pode considerar antigo, mas não inocente. O Spielberg, que já fez The Post, alguns anos atrás fez The Post, que é a defesa do jornalismo clássico, a defesa do trabalho sério e tradicional do jornalista, ele está dizendo aqui, nessa cena, a importância do jornalismo enquanto tradição. Ainda é importante existirem emissoras, jornais tradicionais, informação apurada. Os personagens, quando eles decidem ir até a emissora para divulgar, eles estão acreditando, e o Spielberg corrobora isso, ele está acreditando que ainda é importante a informação ser veiculada por uma grande empresa de mídia, um grande veículo de jornalismo. Não pode ser divulgado só nas redes. Entendeu? É uma percepção talvez antiga, talvez antiquada, mas não inocente. É de caso pensado. Spielberg fez The Post, é só ver The Post. Ele está retrabalhando o tema do The Post. Não dá para ser feito jornalismo sério sem um trabalho sério, tradicional. E alguém pode dizer, corporativo, de uma grande empresa, de uma grande estrutura. No filme até é uma emissora menor, mas ainda existe uma crença do Spielberg. Assim como teve uma crença dele na empatia, é um filme que discute isso na empatia, também tem uma crença dele nas instituições. Nisso ele pode ser acusado de conservador. Não conservador reacionário, mas conservador no sentido, as instituições americanas, as instituições democráticas valem e precisam ser fortalecidas. Olha só, aí é uma questão que eu falo. Você pode criticar o posicionamento dele, mas não como inocente, não como um cara que está ultrapassado, não, ele está de caso pensado defendendo essa posição. E para terminar, eu vou falar sobre a frustração que muita gente teve. Como disse, o vídeo é praticamente uma questão de spoilers, sei lá, defendendo questões do filme, né? Que é o final. Muita gente achou que o final é aberto. Meu amigo PH, adoro PH, sou admirador dos vídeos dele, falou o final aberto. Muita gente falou o final aberto, parece que vai começar uma série. E eu discordo. O final do filme não é em aberto. Ele pode dar essa impressão para muita gente, mas não. A mensagem final que os ETs transmitiram para protagonista, para jornalista, e que ela retransmite para nós através da emissora de televisão, de novo, revalorizando a câmera, a mídia tradicional, ela começa a falar e ela diz, escutem. E aí o filme corta. Não é um corte. Não é outra a mensagem. A mensagem é essa. A mensagem é escutem. Pouca mensagem pode ser, mas simbólica. Estamos no momento que o Spielberg acredita. O que falta à humanidade é escutar. Não é explicar racionalmente. O filme todo é trabalhado essa ideia de que a gente precisa ter empatia, entender o outro por prestar atenção. No momento que você presta atenção, você pode se comunicar, você pode entender o outro. Então, quando ele termina com essa palavra, a mensagem, escutem. Acabou. Não tem outra mensagem. Não é escutem e aí eu vou explicar. É menos. E por isso mais, na minha opinião. A palavra é mensagem, é escutem, e isso é menos. Como o Spielberg
e o cinema americano não estão tão acostumados a trabalhar nessa lógica muito simbólica, muito poética, eu acho que isso causa um estranhamento grande. Eu vou fazer agora uma tentativa de ver o problema, porque o próprio filme, ele tem muito materialismo, ele tem muitas cenas concretas de perseguição, de correria, polícia pra lá, carro pro outro lado, né? O cinema americano é um cinema do Let's Get Out of Here. Então tá sempre correndo fisicamente. Eu acho que isso talvez dificulte a percepção de que a força do filme são nos momentos simbólicos e não nos momentos físicos, nos momentos materiais. Que os momentos materiais, até a cena mais fraca pra mim é a cena do trem, que você fala, pô, mas isso daí poderia estar no filme do Steven Seagal, do Chuck Norris, do The Rock. Mas é uma concessão ao cinema comercial, ao cinema blockbuster. A parte simbólica é a parte mais interessante e curiosa do filme. É a parte que mais me lembra, eu falo, grandes cineastas maduros, por exemplo, Miyazaki no Menino e a Garça, me lembra demais isso. Me lembra pontos do Tarkovsky, que eu falo, nossa, mas como comparar um filme do Tarkovsky com um filme do Spielberg que é perseguição de carro? Mas existe coisas ali, existe símbolos ali que são do Tarkovsky, da relação religião e ficção científica. Porque a ficção científica, ela é uma forma de mediar os mistérios do universo. E o filme traz isso. O filme traz isso. Só que permeado de cenas de ação de um típico blockbuster americano, típico blockbuster do Spielberg. Então é isso. Eu achei um filme muito interessante. Eu achei um filme cheio de símbolos a serem decifrados e debatidos. E acho que, nesse sentido, ele é válido assistir. E dá um voto vamos dizer, um desconto pro Spielberg, pra gente tentar entender esse filme novo que ele tá propondo. Não é um Contatos Imediatos, ele já fez, não é ET, não é Jurassic Park, não é Guerra dos Mundos. Ele tá propondo um filme para os tempos atuais. Ele não está, isso que eu acho que talvez frustrou, achar que ele estaria refazendo Contatos Imediatos, ou fazendo uma continuação de Contatos Imediatos. Não, ele tá propondo um filme para os momentos atuais. A gente pode discordar ou não, mas a gente não deve achar que ele tá ultrapassado.